Estamos fazendo uma análise aqui de um problema que está tendo com esse Compass. E aqui no momento nós estamos verificando a corrente de partida, fazendo testes com o osciloscópio para ver se a nossa corrente de partida está dentro daquilo que é especificado pelo fabricante e dentro da margem de suporte do fusível, certo? Então tá aqui, deixa eu só printar a tela aqui para tá aí. Perfeito. Vamos dar prosseguimento para continuar o nosso diagnóstico aqui, os nossos testes. É o que você achou aí? É o pico que tá dando. Deu quanto aí? De partida. 1.200. Aqui ele mediu, né? 1.310 amperes. É mesmo? Cadê? Onde que eu não tô vendo não? Onde é que tava lá? As medidas de máximo, né? Tá extrapolando o limite do fusível. E onde é que tá os 1.200? Eu não vi isso aqui. Aqui, ó. Pelo traçado aqui, né? Sim. Do ponto Y1 até o Y2. Tá dando 1.000. Ah, já vi. 1.000. Né? E aqui, quando você pede para ele identificar o pico máximo, tá dando 1.300. Entendi. 1.314. Aí, nessa faixa. Pô, agora O fusível suporta até 1.200. só pode até 1.200. E ele tá ligado na mesma linha ali. Isso. No cabo ali, o mais próximo possível da saída do alternador. Mas, rapaz do céu. É brincadeira. Esse alternador foi mexido, é? Trocou regulador de voltagem e trocaram a polícia. Vamos fazer o seguinte, vamos remover o alternador e colocar um de teste. Se baixar, já sabe onde é que tá aí. E aí a gente... É arranque, é alternador. Pois é. Depois ficar calado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, gente, para vocês que não estão entendendo nada, a gente está fazendo análise do carro aqui, tá? Assim que a gente tiver a conclusão, a gente fala para vocês o que é. Enquanto a gente está fazendo análise aqui com equipamento, usando a cabeça, usando literatura saudável, olha o que acabou de chegar para a gente aqui. Chegou para a gente aqui. Olha lá. Circuito de palestras do Tourier. Estaremos aí no Alto Center Norte, em São Paulo, fazendo 2 palestras sobre transmissão automática aí no grande circuito de palestra da Tourier. Quem quiser, chega lá pra gente trocar uma ideia, conversar sobre o câmbio automático, ou até mesmo, isso que você fala aqui, ó, não concordo não. Esse é o fundamento. Eu vou bater palmas. Não, eu não concordo isso não. Tem fundamento? Ah, não tenho não. Então um abraço, Deus lhe abençoe. Mas estaremos lá no circuito de palestra da Tourier agora de 6 a 8 de junho, em São Paulo, no Alto Center Norte. Agradecer aí ao Walter e toda a equipe da Tourier pelo convite. Estamos aí firme e forte. Um abraço, gente. E vamos voltar pro nosso pepino aqui. E aí, dentro do seu pequeno conhecimento, explica aí o que está acontecendo. O que é que você acha, né? Porque você está fazendo o diagnóstico. Explica aqui para o povo entender aqui. Lembrando, tá? Esse Compass esse Compass é uma longa história. Esse Compass nós reparamos o câmbio porque esse carro, quem matou o câmbio foi um erro de montagem no motor, tá? Tem gente que diz assim, não pode falar que foi, mas foi um erro de montagem, enfim, a gente corrigiu. O câmbio quebrou porque deu pau no motor. E quando fizeram o serviço do motor, montaram o flex plate virado contrário. Beleza. Aprontamos, entregamos, descobrimos o que era, resolvemos o problema no carro. Dias depois esse carro começou a ficar sem partida. Fizemos um teste lá, descobrimos um problema no motor de arranque. Teve que trocar porque o motor de arranque já tinha sido feita a manutenção. Foram trocadas algumas peças que não atendem à característica do veículo. Qual é a característica desse motor de partida? Ele suporta mais partida em relação ao motor comum, porque esse carro é equipado com start-stop. Beleza, resolveu problemas. Rodou mais de mês, não foi? Aí esse carro agora a gente tá sabendo que deu um problema de alternador. Parece que foi feita uma manutenção no alternador. A gente não tá aqui para condenar trabalho de ninguém, tá? Mas o carro voltou queimando com o fusível, não queimado, mas derretido, para ser que aqueceu. A gente fez um jumper momentaneamente, fomos verificar se o motor de arranque está com defeito, porque se estiver com defeito tem garantia.
E não é problema do motor de arranque. E aí, ó, o carro tá funcionando, os meninos notaram que você não aguenta pôr o dedo aqui, ó. Esquenta, gente. Esquenta. Aí o que é que tem de comum? Esse cabo lá da partida, aqui é o cabo que é ligado ao alternador. Como o alternador foi feito de serviço, nós vamos remover, vamos verificar, porque por isso aqui... O que é que tá acontecendo aqui, ô Sabichão? Tomar meu cafezinho pra cá. Tá dando quanto de... 340. ampere? É a corrente que tá gerando. Mas extrapolou. E ele fica, e a tensão, como esse carro, ele não tem uma espécie de descanso, a bateria tá cheia, ele tá sentando o pau na bateria. E essa bateria já deu pau nesse intervalo e já trocaram. Aí você vai observar o painel, mesmo você manobrando o carro em marcha lenta, a tensão da bateria não oscila, fica direto 14 volts. Você liga algum consumidor, ar-condicionado, não oscila. Foi o que você mostrou naquela hora que você ligou, foi o quê? Na hora que liga ele tá dando um pico. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Lembrando que esse teste aqui que nós estamos fazendo, eu quero agradecer ao nosso amigo Joab, aí de São Paulo, que está nos ajudando, nos orientando também. Joab, um abraço no seu coração aí, meu irmão. Deus te abençoe. A gente não faz nada só aqui não, tá? Joab, para quem não conhece, que você precisa, Joab, ele fabrica e ele comercializa transdutor de vácuo para admissão, para escapamento, aquele equipamentozinho que você bota para medir a compressão relativa do cilindro. Ele produz cabos para osciloscópio no tamanho que você precisar. É só dar uma ligadinha pro Joab, o telefone dele vai estar passando aí. E liga, e pode estar adquirindo acessórios para o seu osciloscópio com o nosso amigo Joab. Agora não ligue para ficar com conversa de tempero japonês. Tá caro, tá caro. Só ligue se você for comprar. Se você não vai comprar, não ligue para perturbar. É isso aí. Ele vai continuar aqui e a gente volta para explicar a vocês os detalhes aí. Vejam bem aqui algo que hoje vai permanecer nas trevas da ignorância. E quem quiser, explica aí, ô bonitão. Tem ligação para você, né? Vê se eu posso. Vamos lá. Isso aqui é o fabricante, né? Fabricante do fusível desse carro. MTA. MTA. Vamos lá. Presta atenção, viu, gente? A análise que a gente está fazendo aqui. O carro foi trocado do motor de partida. Agora o carro está aquecendo a rede ali. A gente precisa estar aquecendo, porque está aquecendo tudo. Então a gente foi fazer análise. Vai lá. E é uma tabela do próprio fabricante do fusível. Né? Fusível denominado de Powerball. Né? Aí você tem as categorias do fusível. Né? De acordo com a cor. Tá? Você tem o cinza, preto, vermelho, marrom e um marrom meio claro. Né? O que é que vai diferenciar de um para o outro de acordo com a cor? A corrente, né? A amperagem máxima que o fusível suporta por determinado tempo. Né? Corrente, então é corrente pelo tempo. Isso. Tá? Ele mostra esse gráfico aqui. Aí você vai ter 5 fusíveis, né? O que interessa pra gente é esse marronzinho aqui. Que é o que tá dando problema lá. Carro, que é o fusível Cal.5. Que é esse aqui embaixo. Isso, que é o que tá aquecendo. Ele derrete, ele aquece tanto que ele vai encruando, derretendo. Aqui na vertical a gente tem um tempo, né? Time. Em segundo. E aqui embaixo a gente tem a corrente. A corrente. Tá? Então a corrente pelo tempo, corrente por segundo. O que esse gráfico está me dizendo é o tempo que o fusível suporta tal corrente antes de derreter. Ok? Tempo de derretimento, gráfico do tempo de derretimento, melt, derretimento. Tá? Você consegue observar que quanto menor for a corrente, maior é o tempo que ele leva para derreter. Para derreter, exatamente. E quanto maior for a corrente, menos tempo o tempo diminui. A derreter. Tá? A gente está falando de um fusível que ele suporta até 1.200 amperes por mais ou menos 1 segundo, né, de duração. Tá, aqui ele vai dar o que? 1.100 amperes. Vai dar 1.100 amperes mais ou menos aqui. 1.050, não, 1.050. Aqui, mais ou menos 1.100. 1.100 amperes. Isso. Dá um pouco menos de 1 segundo.
É, 0,7. E deu quanto lá a amperagem? Bom. Vamos lá, vai vendo. Aqui o alternador, quando ele começa a gerar, ele tá dando um pico de... Cadê? Deixa eu ver. 1,42 kA. No caso seria quiloampere. Ou seja, 1 quiloampere é 1000 amperes. 1400 amperes. Tá passando da capacidade, na verdade, né, Gilson? Aí você vai ver o tempo, né? Mais ou menos aqui. Ele vem subindo, subindo, subindo. Ele chega tendo mais ou menos 900 amperes. Aí ele tem uma queda brusca e do nada ele dá um pico, tá? Aí pelo tempo, né, da duração desse pico de corrente, já é suficiente para derreter o fusível. E o tempo tá funcionando quando a gente põe a mão ali e vê que o bicho tá... Toda aquela região tá quente. Quando ele estabiliza, ele fica gerando mais ou menos uma corrente ali de 300 a 400 amperes. E esse carro já deu problema de bateria, foi trocar a bateria. Foi trocada a bateria, E o que acontece? Esse arranque, esse alternador foi feito de serviço, não foi? trocaram uma polia. Foi trocada a polia. Foi trocada a polia. Olha lá. E foi trocado o regulador. Isso. O que a gente está querendo falar aqui é o seguinte. A gente não está criticando o trabalho de ninguém, tá, gente? De forma alguma. A gente está aqui com um problema nas nossas mãos. Nós precisamos descobrir o que é, apresentar algo palpável para o cliente. Eu só estou mostrando essas coisas para os senhores, para vocês verem que hoje algumas coisas dá para você conseguir informação e vai trabalhar errado se quiser. Vai trabalhar errado se quiser. Ok? A gente se mexeu nesse regulador, foi mexido lá. Aí grande pergunta, o regulador está certo para o veículo? O regulador de tensão? Porque eu já fiz um serviço aqui, numa Defender da Land Rover, deu problema no alternador, eu pedi ao cliente, eu só faltei suar com o cliente, cara, compra um alternador novo. Não, é muito caro. Vou trocar só o regulador que resolve. De fato, o defeito vai no regulador. Aí comprou um regulador de uma marca tradicional que tem no mercado paralelo. Não vou citar o nome aqui, mas comprou dessa tal marca. Eu montei, beleza, tudo bonitinho. Dei na partida, o carro gerou, bateu 14, só que não tinha oscilação. Quando deu um toque no acelerador, o fogo subiu lá no painel do carro, sapecou o cabo, sapecou tudo. Ah, foi o alternador que montou errado. Não foi, quando foi verificar o regulador. Aí o camarada que não tinha dinheiro. Aí, a porrada é tão segura aqui, ó, a bitola do cabo. Aí o que acontece? O camarada não tinha dinheiro para comprar um alternador, só tinha para comprar o regulador. Aí quando deu problema, ele comprou um alternador novo na mesma concessionária onde eu indiquei e teve que comprar o circuito do painel para resolver o problema do carro. Ou seja, é só uma questão de fazer conta e trabalhar dentro da lógica e da estratégia legal. Se um carro desse tem um problema de alternador, vai ficar aquecendo tudo, vai ficar com pico de tensão, vai ficar com tudo, você pode até queimar os módulos. A gente não sabe o que fez, a gente sabe que fez um serviço no alternador e depois desse serviço o carro começou com essa perturbação. Então, é isso que a gente queria falar para vocês, que às vezes vocês acham ruim, algumas pessoas acham ruim que a gente fala, não, é trabalhar com técnica. Hoje os carros são verdadeiros computadores sobre rodas. Ou trabalha certo, ou trabalha certo. Tem outra coisa. O sistema está sobrecarregado. Até um defeito de ignição que prolongue um pouco mais a partida do carro pode comprometer aquele fusível. O carro fica aí insiste demais, ele vai derreter. Vai derreter o fusível. É isso aí. E mesmo assim, depois que o carro... E o interessante é que o carro está funcionando em marcha lenta, você não tem partida, já está funcionando. Você põe a mão ali, cara, tá pegando fogo ali. Aí não adianta. Entendeu? E não é problema do motor de partida. Nós vamos ver o que o cliente vai decidir aí, se vai autorizar a gente tirar o alternador para dar uma olhada. Mas a princípio é isso aí que a gente expõe para vocês. Ia contar o alternador? Quanto custa o alternador desse original? 9 mil. 9 mil reais. Mas é isso aí, gente. Eu sei que muitas coisas na indústria nacional, no mercado atual é complicado, mas você que está na reparação, você tem que entender que as coisas mudaram. O veículo hoje não é o veículo de 30, 40 anos atrás. Tudo bem? Mais uma vez eu vou postar para vocês a informação aqui de onde veio. Tá aqui. Isso é de domínio público, tá? Tem toda a estrutura dos fusíveis. Tem a estrutura do gráfico para vocês poderem fazer uma comparação.
e vocês poderem fazer a identificação correta, ver a capacidade de cada componente. Para quebrar, são 2.000 amperes. 2.000 amperes para quebrar. Ali, ele está derretendo. O problema é aquecimento. Efeito Joule, né? Aqui você tem o dimensional do fusível, como ele é construído, dimensional, ó, toda a sua estrutura, a dimensão da sua estrutura. E isso aí. Cobre, né? Material. O material de que é feito para cumprir. E aquilo que a gente fala, a química. Isso aqui, ó. Isso aqui está presente na mecânica hoje, viu, colegas? Ou os senhores se adequam à nova realidade, ou então cada dia que passa nós teremos mais serviços aqui para resolver pepinos. Deixando essa situação desse carro de lado, vamos aguardar ali a participação do cliente. Lembram do Logan? O Logan não gera código de avaria, para gerar deu muito trabalho. O carro pisca, o controle de estabilidade não muda de marcha, só que nós observamos o seguinte: quando a gente entrou num determinado momento com o PDL e ele começou a fazer diagnóstico do ABS, sabe-se quando entra para fazer diagnóstico, fazer a leitura, a luz do ABS fica piscando. Nesse momento eu andei com o carro fez todas as marchas perfeito. Então o nosso problema não é no câmbio, nosso problema não é no sistema EasyR, não é na robótica, não é nada. Tudo nos mostra que o nosso problema desse carro está ali, ó. Central de ABS, ela recebe informação dos 4 sensores de roda que nós instalamos o osciloscópio, fomos para a rua para verificar e tudo indica que ela não consegue processar. Para a gente dar continuidade, a gente precisa conseguir uma unidade dessa. Não sei se tem bloqueio para colocar, para apresentar algo palpável. Mas enfim, estudem, se dediquem, essa profissão é muito bonita, mas precisa de gente competente, responsável, que não faça as coisas por emoção, mas faça baseado na razão. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, a gente volta com o desenrolar das coisas aí. Ah, a Duster tá aqui, a Duster do nosso amigo Ailton. Aqui está ela, mas o que é que está acontecendo com essa Duster? Eu resolvi fazer um pente fino em toda a parte elétrica desse veículo. Nós terminamos de montar a parte da frente lá, agora vamos tratar a parte interna. O que é que está acontecendo? Nós estamos abrindo a parte de chicote elétrico, nós estamos lavando a fiação com sabão neutro, bota a espumazinha, lavando, limpando, conferindo fio por fio, ó que trabalho. Depois nós espaguetamos novamente, pra gente colocar assim, pra não ficar naquela dúvida. Aí vocês vão dizer, pô, Thelmar, isso dá um trabalho tremendo. É por isso que o nome é trabalho, tá? Então a gente tá dando o máximo do nosso conhecimento, que é pouco, do nosso esforço para resolver o problema dessa Duster. Ela não tá parada não, tá trabalhando, tá? É isso aí, gente. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu!